Bom, então eu fui convidada hoje, né, para conversar um pouquinho com vocês sobre o recrutamento e seleção. Primeiro momento do recrutamento e seleção, chegou aquele momento do preciso contratar alguém. Antes desse processo de contratação, a gente precisa entender, é uma vaga nova ou é uma substituição? Alguém saiu e eu preciso contratar uma nova pessoa. Se for uma vaga nova, eu preciso entender quais as atribuições dessa vaga. O que está faltando aqui na empresa que os meus colaboradores não estão dando conta? O que essa nova pessoa que está entrando precisa fazer. Ou, se for uma substituição, o que a pessoa que saiu fazia, quais as demandas dela que essa nova pessoa vai precisar tomar. Então, né? Então, definindo essas atribuições da vaga, eu preciso entender quais as habilidades necessárias para essa pessoa que vai entrar. O que ela precisa para suprir as demandas dessa vaga em aberto. A partir dessa definição, dessas habilidades necessárias da pessoa, eu vou, então, iniciar o processo de recrutamento. Preciso divulgar a minha vaga. Onde é que eu vou divulgar a vaga? Então, a gente pode divulgar as vagas geralmente pelas redes sociais. Tem cidades que divulgar na rádio, divulgar no jornal ajuda bastante. Tem sites também para essa divulgação de vagas. Eu uso muito o Indeed. Caso alguém tenha interesse, eu posso deixar o link. A partir desse momento da divulgação da vaga, eu preciso divulgar ela de uma forma atrativa, que as pessoas queiram vir trabalhar na empresa. Então, divulgar um pouquinho da história da empresa, colocar uma foto, logo, isso é atrativo para as pessoas. Informações importantes para serem colocadas nessa divulgação. Os pré-requisitos. Se essa pessoa precisa ter alguma formação, se ela precisa ter um conhecimento, ela precisa ter uma experiência na área, eu preciso colocar isso na divulgação da vaga. Outra coisa que é importante a gente colocar é os horários da vaga, que já ocorre uma triagem desses currículos a partir do momento que tu coloca o horário da vaga, porque se a pessoa não tem disponibilidade, ela não vai se candidatar para a tua vaga. Recebi os currículos, então. Recebi ali 100, 200 currículos. Preciso fazer uma seleção deles. Não é possível fazer a entrevista com todo mundo, né? Então, o perfil da minha vaga. Se tem esses pré-requisitos, então a gente já seleciona os currículos a partir deles. Se a pessoa precisa ter experiência, se não. A partir do momento que tu abre a vaga, se tu precisa pensar se as pessoas... qual o perfil? Se as pessoas, elas... vão ser mais jovens, preciso de uma pessoa que se encaixe com a minha equipe, precisa ser uma pessoa mais jovem, então vou selecionar os currículos de pessoas mais jovens que vão se encaixando no meu perfil da vaga. Por isso que é importante a gente definir, então, as atribuições e habilidades necessárias, vai nos auxiliar nesse momento dessa triagem de currículos, selecionar os perfis que se encaixem mais com a minha vaga. Selecionei esses currículos, vou partir para o momento, então, que eu preciso fazer as entrevistas. Preciso conhecer os meus candidatos. Eu elaborei um roteiro de entrevista. Depois que eu finalizar os slides aqui, vou compartilhar com vocês para a gente trabalhar um pouquinho mais nesse roteiro. Mas então, para esse momento da entrevista, o que eu preciso? Tá com um candidato ali na minha frente, eu preciso entender a motivação dele. Por que ele se candidatou para essa vaga, para minha empresa? Quais as expectativas dele com essa vaga? E analisar também o comportamento dele durante a entrevista. Então, se ele está interessado, se ele chegou atrasado, se ele não demonstra muito interesse nas atribuições que eu estou falando, eu preciso realizar perguntas diretas para eles. Então, não tenham medo de perguntar, perguntem para eles as questões que vocês querem saber, se é para uma vaga da cozinha, por exemplo. Vou perguntar se tem conhecimento, se conhece a fritadeira, se tem noção de higiene. Não tenham medo de perguntar, é o momento de vocês conhecerem bem os candidatos. Outra questão muito importante para a entrevista, explicar bem as informações da vaga. Então, eu preciso deixar bem clara a carga horária, a escala, o salário, os benefícios, se eu realizo um período de teste ou não. Então, se eu realizo, eu preciso explicar como é que funciona esse período de teste. É o momento de conversar muito com esse candidato, entender bem ele e fazer com que ele entenda bem a vaga. Se ele vai ter interesse de continuar na vaga, esse é o momento crucial para esse processo de seleção. Então, garanta que nenhum de vocês ficou com dúvida. Perguntem se os candidatos entenderam, se eles têm alguma questão, se eles têm alguma dúvida, se era essa a expectativa deles quanto à vaga, se não. Então, a partir desse momento da entrevista, a gente encaminha para o teste. No Costa, a gente realiza, então, um período de teste de 5 dias, onde a gente acaba avaliando o perfil comportamental desses candidatos, e não tanto os domínios técnicos, porque a gente pensa nesse lado do desenvolvimento da pessoa lá dentro.
desenvolvimento dos domínios técnicos. Então, para esse teste, eu preciso definir quantos dias serão de teste, qual valor será pago, se eu vou pagar um valor de um free, se eu vou pagar um valor proporcional ao salário. Então, tudo isso eu preciso definir antes de iniciar esse teste com a pessoa, eu preciso passar essas informações também para ela. Então, no período de teste, eu vou avaliar o comprometimento da pessoa. Então, se ele vai chegar no horário, se vai ter essa busca de interesse em aprender, se vai se dar bem com a equipe, se caso trabalhar em equipe, como é que vai lidar com isso, se vai receber o uniforme já, como é que vai vir o uniforme nos próximos dias. Então, a gente precisa avaliar todas essas questões, esse perfil comportamental dos nossos candidatos. É importante ir passando um feedback para esses candidatos ao longo desse período de teste. Ao final do período de teste, então, também é muito importante sentar com o candidato, passar as informações, passar sobre o desempenho dele, o que foi observado durante esse período de teste. E outra questão também que é importante, esqueci de comentar antes, é o feedback para todos eles, se passaram ou não na vaga. É sempre importante a gente dar esse feedback de que, após uma análise de todos os perfis, optamos por não continuar com o seu processo no momento. É importante que a gente dê um fechamento para esse processo de recrutamento e seleção. Então, a partir do momento que o candidato foi bem no teste, a gente encaminha ele para o processo, então, de contratação, e a partir dele a gente inicia, então, o processo de onboarding, para receber bem esse funcionário, apresentar a empresa para ele no sentido de regras, de boas práticas dentro da empresa, de como é que a gente espera que ele se comporte dentro do ambiente de trabalho. Então, não sei se vocês têm alguma dúvida até o momento, se tem alguém aqui que está passando por um processo de recrutamento e seleção. Eu ia falar, Andressa, caso alguém tenha alguma dúvida, se quiser levantar a mão aí e fazer uma pergunta, não tem problema. Toda essa parte do processo de recrutamento, hoje em dia, como a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir pessoas para o restaurante, para o nosso negócio, quanto mais profissional a gente deixa esse processo, a gente começa a pensar assim, tem poucos candidatos no mercado, a gente deixa o nosso processo mais profissional, isso também vai ser decisivo na hora do profissional nos escolher. Então, todas essas etapas, porque antigamente era uma coisa assim, a gente tinha uma vaga em aberto, a gente tinha uma demanda gigantesca de pessoas e era aquela coisa de gente escolhendo. Hoje a gente precisa entender que a nossa empresa precisa também ser escolhida por esse bom profissional. E essa parte do processo de a gente conseguir, desde o primeiro contato, ele saber tudo como vai acontecer, vai ajudar a gente a reter essas boas pessoas. Então, por isso, da importância da gente ter esse processo bem desenhado, bem definido, para não furar em nada disso e acabar perdendo uma pessoa potencial aí. Isso aí, eu vou compartilhar com vocês, então, um roteiro que eu estruturei, até comentei com o Wagner que eu vou compartilhar esses arquivos para ele mandar para vocês, e aí vocês podem ir adaptando conforme as informações das vagas que vocês tiverem e as informações que vocês desejam obter de cada candidato. Então, eu vou só compartilhar aqui o roteiro. Ok, então a gente começa o roteiro pelas informações da vaga. Esse roteiro, eu até copiei o que eu tenho aqui que eu utilizo para o Costa. Eu deixo ele sempre aberto, próximo de mim, coloco ali no computador, e eu vou escrevendo as informações dos candidatos nos currículos deles. Daí eu consigo manter todas elas juntinhas ali quando eu vou fazer esse processo de selecionar quem é que eu vou chamar para teste, quem é que... Enfim, se um teste que eu chamei não retornou, vou entrar em contato com outra pessoa, então eu tenho todas as informações ali naquele currículo da pessoa. Então, para esse roteiro, a gente inicia com a função, qual o cargo que a pessoa vai ocupar, qual a carga horária. Isso é muito importante a gente sempre passar em entrevista, é uma dúvida que as pessoas têm. Então, o salário também é bom deixar estabelecido. Se a empresa tem plano de carreira, é importante a gente colocar ali também, porque isso é uma questão atrativa para os candidatos. Quais os benefícios que a empresa oferece, a escala de trabalho, como é que ela funciona, se trabalha de segunda a segunda, se a escala 6 por 1,
se, enfim, tem um dia fixo de folga, como é que a gente organiza nossas escalas, isso também é importante de já deixar claro nesse momento da entrevista. Outra questão que é importante também é a gente apresentar, então, um pouquinho da empresa. Explicar a vaga, se vai trabalhar em equipe, quantas pessoas tem na equipe, quais as atribuições da vaga, quais as atividades que essa pessoa vai realizar ali dentro, o que a gente espera dela. Então, isso é importante também a gente apresentar um pouquinho da empresa para os candidatos. A partir disso, então, a gente vai para os dados básicos dos candidatos. A gente precisa sempre ter, né, o nome completo da pessoa, a idade é importante. Tem gente que às vezes manda currículo e é menor de idade, então a gente precisa avaliar se a gente tem uma vaga menor aprendiz, se não, então a gente precisa ter essa informação. O telefone, tem muita gente que manda currículo por e-mail, então é importante ter um telefone para a gente entrar em contato de uma forma mais imediata, caso essa pessoa esteja em teste. Entender o endereço da pessoa, como é que vai ficar o deslocamento para ela, para ir até o trabalho, se a longo prazo isso é algo consistente para ela conseguir se deslocar até o trabalho. Separei algumas perguntas essenciais para serem realizadas para qualquer vaga que a gente tenha. Então, pedi para a pessoa falar um pouco sobre as experiências anteriores, como é que ela vai falar sobre essas experiências, se ela vai falar muito mal da empresa onde ela estava, e a gente já consegue compreender um pouquinho esse perfil, como é que ela vai trazer essas experiências delas, conferir também esses dados do currículo, se estão corretos, se as pessoas, às vezes, elas colocam a empresa que elas trabalharam, não colocaram o tempo. São informações importantes da gente ir compreendendo, vai conhecendo mais a pessoa, conforme a gente vai perguntando, eles vão trazendo informações além também. Então, entender por que a pessoa quer trabalhar nessa função, se ela quer crescer dentro da empresa, se é algo mais temporário. Então, tudo é importante a gente ir perguntando, que a gente vai conhecendo um pouquinho mais das expectativas e do interesse da pessoa com a vaga. Importante perguntar se tem essa disponibilidade de horário, se não vai ter algum conflito de horário em algum dia, alguma questão. Às vezes bate com o horário da faculdade, a gente tenta ajustar, então, com uma folga. A gente vai conhecendo essa disponibilidade das pessoas, tudo são informações relevantes, que às vezes as pessoas elas estão um pouquinho nervosas para essa entrevista de emprego, elas acabam não se dando conta de que a longo prazo vai ter algum conflito, vai ter alguma questão ali. Então é bom a gente ir perguntando, a gente ir conhecendo. Entender também sobre o perfil comportamental, quais os pontos fortes que se considera para a vaga, para o trabalho, o que considera mais desafiador no dia a dia, de conhecendo esse perfil. E aí também separei aqui algumas perguntas mais específicas para cada vaga. Então, por exemplo, para a vaga da cozinha, como é que cuida da higiene, da organização do trabalho? Como é que reage em dias de mais movimento intenso? Como que garante a qualidade e segurança dos alimentos? Para a vaga do atendimento, o que é um bom atendimento para eles? Como que reage quando tem um cliente insatisfeito. Para a vaga da limpeza, por exemplo, como que organiza a sua rotina para manter os ambientes limpos. Então, são perguntas mais estratégicas para a gente ir conhecendo a noção que os candidatos tenham sobre cada vaga, entender quais os perfis deles. Deixei 2 dicas ali, de certa forma, de registrar todas essas informações para facilitar a decisão depois. Por isso que eu gosto de utilizar um roteiro. Então, eu faço basicamente todas as mesmas perguntas para todos os candidatos, para que eu consiga obter mais ou menos as mesmas informações, para no momento de eu avaliar, eu entender com cada perfil que cada pessoa tem, com quais perfis estou lidando ali para se encaixarem na vaga. Observar também a postura, então, dos candidatos, se eles demonstram interesse, como é que é a forma de comunicação deles, às vezes é importante para a vaga que temos em aberto, se eles têm interesse. Enfim, eu acho que é mais ou menos isso do roteiro. Se alguém tiver com alguma vaga em aberta, pode compartilhar aqui, que a gente pode talvez estruturar um pouquinho do roteiro. Quero saber o que vocês costumam perguntar também. Enfim, se alguém tiver alguma dúvida. Andrei, voluntário, como é que faz a parte de recrutamento e seleção aí? É algo parecido, sim. A gente faz uma postagem, eu boto dessas informações do trabalho, eu coloco todas numa postagem ali no Facebook, assim, grupo de empregos e coisa, né? Eu tô fazendo eu mesmo essa seleção. Então, eu faço uma grande peneira para depois começar a fazer teste, né? Aí a gente anuncia ali, dali umas 2 horas, 1 hora, já tem que tirar a publicação, porque já foi um monte de WhatsApp que as pessoas vão me mandando. E aí eu marco ali com umas 20 pessoas, assim, né? Essas 20 pessoas, a gente vai conversar, entrevistar, marco ali de determinado dia, vem aqui e boto um intervalo de 10 em 10 minutos entre as entrevistas. Aí vai eu, minha esposa, a chefe da cozinha, e a gente vai entrevistando um por um.
e segue um roteiro mais ou menos parecido. Estou anotando aqui até para ver se acrescento mais coisas no meu. E às vezes a pessoa não tem muito... Uma coisa que eu percebo assim, a pessoa não sabe muito o que falar, às vezes, a gente pergunta. Às vezes até alguém que vai ser um funcionário bom, às vezes ele é mais tímido, ele não... Eu tive casos aqui de pessoas que foram excepcionais e na entrevista não se destacaram, sabe? A gente ficou assim, tem esses 3 melhores aqui, vamos testar, tal. E aí lá uma pessoa que não se destacou na entrevista, depois, quando a gente chamou numa diária, assim, viu que ela era boa, engrenou. Então, é um jogo muito difícil perceber, assim, quem tem o talento para aquilo. Sim, por isso que é importante esse período de teste, né? Antes a gente acabava realizando ali no Costa um teste de 3 horas, inicialmente. E aí a gente acabou percebendo que durante esse teste a gente não conseguia identificar os perfis das pessoas, a gente não conseguia avaliar esse desempenho da pessoa, porque é um período muito curto, né? Então, foi realizado esse teste já de carga horária completa desde o início, para que a gente conseguisse avaliar melhor o desempenho de todos os candidatos. Esse processo do recrutamento e seleção é muito importante ter o período de teste, né? Mas também é importante ter essa entrevista, porque às vezes a gente acaba eliminando também o pessoal que não demonstra nada de interesse, às vezes o pessoal não se atenta a pré-requisitos da vaga, ou até questão de carga horária. Então, é bem importante, né, a gente conseguir ter esse roteiro inicial nas entrevistas, e, lógico, o período de teste é essencial. E depois de um tempo a gente começa a fazer uma leitura boa das pessoas, assim, né? A gente vê, assim, que a pessoa... essa aqui não tem perfil, não adianta. Ou então, a pessoa meio devagar, assim, para falar e tudo, assim, meu Deus, isso aí não vai render. Aí tu economiza tempo, na verdade, né? Porque tem muita gente que tem perfil para outro tipo de trabalho, mas para um negócio manual, rápido e produtivo, tu vê que a pessoa já não tem o perfil e tá. Tu economiza o teu tempo e o dela, né? Porque daí tu já... não vamos continuar. Daquelas 20 ali, eu seleciono uns 5 que vão fazer teste de 1, 2 dias, e aí achamos alguém. Exatamente. Uma coisa que o Andrei falou que eu acho que é legal, que ele leva para entrevista, vai ele, a esposa e mais o chefe de cozinha. Então, conseguir ter vários olhares daquela pessoa, isso é legal também, porque depois desse processo de seleção, consegue bater um papo ali e ver o que cada um achou. Então, isso também acaba... Por exemplo, assim, se eu vou contratar alguém para o sushi bar hoje, passar daqui a pouco por uma entrevista com o chefe do sushi bar, para também ter um aval dele, isso pode minimizar os problemas futuros, né? Ou de contratar uma pessoa que é um perfil que não é adequado, ou uma pessoa que daqui a pouco não vai encaixar também nos valores ali daquele time. Então, acho que isso também é uma dica bem válida aí. É bom ver alguém que tenha perfil para ler pessoas, né? Porque a minha esposa sabe ler muito bem as pessoas, assim, né? Às vezes eu acho assim, essa pessoa sai o entrevistado, né? A gente dá uma conversada ali entre a gente. De repente você tem alguma coisa, não, mas tu não percebeu isso. E aí ela dá um insight, assim, que eu não tinha percebido. É mesmo, essa pessoa aqui não vai dar, ou então essa aí é mais esforçada do que as outras, porque ela enfrenta essa dificuldade e corre atrás, é mesmo. Então, pessoas que saibam ler, assim, os outros, principalmente mulheres, né? Minha esposa consegue ler todo mundo. Aí ela faz a leitura muito boa de perfil comportamental das pessoas. Boa. Mas ainda uma profissional da área, né? Não sei qual é a tua psicóloga, o que é, Andressa? Isso, sou psicóloga. Sim. Mais ainda. Outra questão que tu comentando ali me lembrou, que é entender qual o perfil da equipe que a pessoa vai trabalhar. Então, às vezes, tu seleciona uma pessoa ali na entrevista que é super tímida, mais fechada, não tem um perfil que gosta de conversar, gosta de trabalhar em silêncio, entretanto, tu tem uma equipe que é super comunicativa, que é importante ter essa comunicação, é importante ficar conversando durante o trabalho. Então, essa pessoa, ela vai acabar, ela pode ser muito boa para o trabalho, porém ela não vai se encaixar com a tua equipe. Então, tu precisa compreender também para onde que essa pessoa, qual o perfil que a tua equipe precisa, né? Para onde que essa pessoa vai se encaixar ali. Teve alguém que levantou a mão? O Paulo levantou a mão aí. Boa tarde, beleza? Boa tarde, Paulo, tudo bom? Beleza. Tem um método que eu faço que eu não sei se é correto, sabe? Mas eu acredito ser que é o seguinte: geralmente eu converso com a pessoa, marco entrevista, sabe? A pessoa manda o currículo, tá, eu tô precisando trabalhar, beleza. Aí eu marco com ela, vamos supor, 14 horas. Aí essa pessoa simplesmente ela fala que do nada a moto furou o pneu, o carro furou o pneu, que não sei o quê.
E aí, não, vou chegar atrasada, né? Eu posso chegar umas 2h30? E assim, algumas vezes eu ainda aceitei da pessoa chegar, sabe? Outras vezes eu falei que não. Eu falei que, ó, infelizmente, a gente não consegue aguardar até esse horário. E outro caso é justamente da questão do perfil, né? Às vezes, eu não sei se a pessoa... por isso que às vezes eu levo a minha esposa, porque ela consegue ler, igual o André falou aí, melhor que eu, sabe? Eu não sei, assim, julgar muito bem. Às vezes a pessoa é boa, não sei, às vezes é ruim, eu não sei. Mas o que me pega mais é essa questão, assim, do horário aí. Eu não sei se eu sou muito rígido, sabe? Eu não sei se assim, eu poderia esperar ou simplesmente, não, ó, o horário é esse e não tem outro horário. Inclusive, tem pessoas que, tipo assim, eles mandam o currículo, aí você marca o horário e a pessoa fala assim, ó, a pessoa fala assim, esse horário eu não posso, sabe? Tipo assim, pra eu remarcar um horário que ela pode fazer entrevista. Aí esses aí eu não faço nem questão, sabe? Eu falo, não, tudo bem, obrigado. Mas assim, esses que chega tipo 15 minutos atrasado, 30 minutos atrasado, vale a pena a gente ainda fazer a entrevista com eles, ou vocês acham que o fato deles atrasar a entrevista já mostram que eles são pessoas problemáticas? Vai, Andressa, dá Então, o ponto de vista. eu costumo ser uma pessoa muito flexível quanto a isso, mas é importante tu avaliar também essa questão da pessoa, ela avisou muito em cima da hora, ela, sabe, foi uma desculpa muito esfarrapada. Eu costumo marcar todas as minhas entrevistas no mesmo horário e vou atendendo ali por ordem de chegada do pessoal. Então, se alguém acaba chegando atrasado, eu sigo fazendo a entrevista, realizo a entrevista, mas já me acende uma luz ali, né? Um ponto de alerta para aquela pessoa de, ela chegou atrasada, ela não me avisou com antecedência. Às vezes, para teste, o pessoal avisa, aconteceu um imprevisto aqui, não vou conseguir hoje, já me acende uma luz de talvez não remarcar aquele teste com aquela pessoa, porque daí ela está demonstrando o comprometimento dela com a vaga, né? Claro, cada caso é um caso, então não dá para dizer que, não, a pessoa se atrasou, já elimina. Às vezes a gente tem que entender que imprevistos acontecem, com nós mesmos já acontecem imprevistos, né? Então a gente precisa avaliar isso, mas é importante acender aquela luz ali de que essa desculpa aqui não foi muito esfarrapada, ou a pessoa avisou com antecedência, ela teve esse cuidado. Essa questão também das pessoas que a gente precisa se encaixar no horário delas também é uma questão complexa, de que demonstra o interesse realmente da pessoa pela vaga, né? Então, não tem uma resposta concreta de, não entrevista a pessoa, não segue, mas sim de ter esse cuidado, de acender esse alerta da pessoa ali. Beleza, valeu. Teve mais alguém que levantou a mão aqui? Pode falar aí, Dani. Oi, é eu? Oi. Posso falar? Oi. Esse final de semana eu fiz uma imersão e tratou, assim, acho que o sábado inteiro só sobre esse assunto. E eu queria perguntar para vocês, assim, quem está na mesma região aqui que nós, né, essas empresas de seleção, assim, se hoje existe algo específico para a área de alimentação, algum recrutamento que traga esse funil pronto para nós, porque a gente acaba contratando meio no desespero, assim, né? Sabe cozinhar? Então vamos embora, nem analisa muito se é bom, se é ruim, se é... Enfim, né? Se a pessoa é o perfil que tu quer. Então, assim, eu vejo que hoje, claro que o Wagner é outra situação, né? O pessoal já está mais com o seu cargo certinho ali. Mas um restaurante menor não existe essa questão dos cargos, né? Vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser não sei o quê. Todo mundo acaba fazendo, acho que meio um pouco de tudo, assim, né? Quem tá no atendimento tem que ir pra limpeza, quem tá na cozinha às vezes tem que ir pra bancada, quem tá na bancada tem que ir pra cozinha. Se existe hoje um funil específico para a área de alimentação, sabe? E outra coisa que eu vejo muito, assim, que a gente contrata e acaba... Eu agora peguei essa mania de pedir referência para o outro que trabalhou. Meu concorrente, não se dá comigo, não tô nem aí. Eu vou ligar, levanto o telefone e pergunto, sabe? Como é que a pessoa é, por que saiu, porque geralmente eles nunca contam, né?
vão contar o lado da história deles, enfim, mas nós, como empregadores, a gente tem que ouvir o lado do empregador. Por que aquele funcionário saiu? E isso, para nós, assim, eu vejo que a gente tem uma dificuldade muito grande nesse sentido em contratar pessoas, e no nosso meio, na noite, assim, é bem complicado. A gente, acho que todos aqui já passaram por várias situações de pessoas que têm uma ficha criminal, né? E se isso é legal ou não, a gente pode, nas camufla, ir lá puxar a ficha policial do cara, né? Então, assim, às vezes passa por todo o perfil psicológico. Ele é um ótimo trabalhador, mas aí tu puxa a ficha criminal da criatura, e isso, eu tô falando isso, contando para vocês, porque já aconteceu comigo, gente. Do cara tá sendo processado, acusado, né, respondendo um processo por estupro ou por homicídio, e o cara é um excelente sushi man, tá? Às vezes os melhores que a gente já viu, tá? O cara trabalha muito bem, sabe? Então, eu vejo que a gente tem uma carência muito grande nesse sentido, assim, de trazer um funil mais específico para a área da alimentação. Queria saber se vocês têm isso, se já viram, se isso talvez até para os psicólogos seja um nicho de mercado aí aberto. Gabi, assim, até eu acho que essa parte quando a gente fala de sushi man é uma coisa mais difícil, porque na época que eu tinha o outro restaurante, a Tribano, e eu fazia anúncio para chapista, vinha muita gente, porque é uma vaga muito mais comum, a pessoa consegue se enxergar como chapista. Se a gente abre uma vaga de sushi man, isso é uma profissão bem estranha, assim, tem muita gente que nem sabe. Então, o cara não consegue se candidatar para aquela vaga porque ele não consegue se ver naquela posição fazendo sushi. Então, a gente conseguir atrair essas pessoas, e aí vem um pouco o que eu enxergo de efetivo na parte de recrutamento e seleção. A gente precisa conseguir o máximo de lead suficiente, de ter vários currículos, né? Então, assim, porque a gente pode ter um processo muito bom, mas a gente vai conseguir ser mais eficiente se a gente conseguir aumentar a nossa estatística ali, aumentar a quantidade de pessoas para a gente poder fazer essa análise. Então, a forma como a gente vai conseguir captar esses leads, isso é importante, e a forma como a gente vai conseguir direcionar, que no caso vai ser mostrar para a pessoa as vantagens dessa profissão, isso é um outro caminho, né? Então, por exemplo, no caso de Sushi Man, eu já várias vezes pensei, agora com essa parte do digital, de fazer um programa, de mostrar que hoje uma pessoa se profissionalizar na parte de sushi é melhor do que uma pessoa fazer daqui a pouco muitas faculdades que hoje em dia o cara sai de lá e vai ficar penando no mercado de trabalho. E geralmente a gente, desculpa te interromper, geralmente a gente abre a vaga auxiliar de sushi man, né? Aí já aumenta o leque, assim, gigantescamente. Mas é difícil ainda a pessoa se enxergar nisso aí. Então, digo assim, e cozinheiro ainda eu vejo, e assim, depois agora faz tempo que eu estou aposentado dessa parte do RH, a Andressa tá tomando conta. Mas quando a gente abria a vaga de cozinheiro, aparecia muito mais mulher do que homem. Então, assim, ainda é uma vaga, ainda existe esse estigma, não, eu sou cozinheira, então aí eu posso trabalhar em vários tipos de restaurante, e a gente precisa daí pro cargo do sushi man lá, né, claro que o sushi bar hoje está 100% aberto para homem ou mulher, mas a gente precisa mostrar um pouco o caminho dessa profissão, e que pode ser uma profissão que pode remunerar bem, pode desenvolver, e que pode pagar melhor do que uma graduação. Não sei se faz sentido, mas assim... Não, faz. Pontos, assim, que eu acho que é importante, assim, a gente precisa investir nisso, investir na parte de captação, aí tráfego pago e coisa para conseguir, né, o Andrei falou ali, ele abre a vaga, bombardeiam de currículo, porque aí a gente consegue ter mais chance de acertar na pessoa, né, ideal, e outra coisa é a gente conseguir direcionar essa pessoa mostrando ali que a empresa é profissional, aí trazer um pouco do histórico, que não é uma aposta, e etc. Isso tudo também vai caminhando em conjunto. Obrigada. Nada. O Murilo quer falar aí? Boa tarde, gente. Eu não sei se o áudio tá bom para vocês aí, porque eu tô no mercado. Tá bom. Tô fazendo feira, mas eu vou falar sobre o que vocês falaram aí agora e uma estratégia que eu vou tentar executar aqui. Eu tô pensando em fazer tráfego pago para divulgar um curso de Sushi Man. Um curso básico. E a partir daí eu consegui avaliar dentro desse grupo
colaboradores possíveis. E aí eu estou pensando nessa estratégia, porque eu encontro a pessoa já interessada, talvez ela não saiba como é o trabalho, mas ela está interessada em saber como é o trabalho e eu acho que esse perfil é mais adaptado ao que eu estou buscando, que é a pessoa que quer aprender, mesmo que não saiba ainda, mas que quer aprender, que está interessada na área, que busca o conhecimento e a evolução dentro desse mercado. Então, Murilo, eu acho que é uma baita ideia, inclusive isso é uma das coisas que a gente traz lá na mentoria, a ideia do curso de sushi, tem que ver se vai conseguir. Dentro disso, a gente já pegou pessoas que queriam aprender para trabalhar na área, a gente já pegou pessoas, talvez aqui, não sei se já alguém já fez curso aqui com a gente, mas que queria abrir restaurante, gente que estava querendo aprender para fazer em casa. Então, se tu conseguir colocar isso dentro de uma rotina, dentro da operação, porque pode ser rentável, pode ser bom para a marca, pode ter várias coisas, né? Inclusive, tem uma dica agora que eu vou mandar nos grupos, agora no grupo lá da comunidade e também no outro de captação, é que agora para o Dia das Crianças a gente está organizando um curso de sushi para crianças. Vai custar 100 ou 140 reais para a gente ensinar as crianças a fazer sushi numa forma de, né, mais de criar conexão com a marca, a gente gerar conteúdo em cima disso e tal. Né? Nós não vamos botar criança para trabalhar, mas o curso de sushi, ele sempre funciona para a gente conseguir estreitar isso, e pode ser que através disso tu consiga, não sei se dentro do volume necessário, porque para cozinha e sushi bar, eu acho que constantemente a gente está precisando de gente, né? Então, mas é uma ótima saída, assim, porque pode ser rentável, pode gerar o gatilho ali de autoridade para a marca. A gente faz curso de sushi, a gente ensina a fazer, isso funciona também. E aí tem que ficar aí um pouco, talvez aqui no restaurante a gente cobra 360 reais para fazer esse curso de sushi. Talvez se fosse para uma pessoa para fazer isso profissionalizante, pode ser um pouco caro, então tem que ver também um pouco o preço que vai cobrar e tal, mas pode ser uma estratégia legal. Andressa, segue aí, Na minha visão, como RH, eu acho que é uma ótima estratégia para recrutar alguém para a vaga, por exemplo, do sushi bar, porque além de tu, como tu disse, atrair pessoas que sejam interessadas em aprender, tu acaba fazendo esse treinamento, esse desenvolvimento da pessoa ali no teu restaurante já, então aprendendo como é que vocês funcionam. Então ela já aprende dentro do funcionamento de vocês. Que geralmente o processo de treinamento ele é realizado depois, né, do recrutamento e seleção, que é algo muito importante também. No Costa a gente tem os nossos líderes que são responsáveis por esse treinamento. Por isso que nas entrevistas ali eu trago mais desse cuidado com o perfil comportamental das pessoas, porque é muito mais focado no desenvolvimento após esse recrutamento e seleção. Então, não importa se a pessoa também não tem tantos domínios técnicos, tu pode desenvolver ela se ela tem um perfil comportamental adequado para a tua vaga. Se ela tem esse interesse em aprender, então tu pode desenvolver ela depois, mas esse processo contrário também pode funcionar muito bem. O Paulo perguntou aqui como funciona o certificado, pois normalmente é mão na massa mesmo, sem muita papelada. A gente faz um certificado de curso básico. Esse curso a gente faz 4 horas aqui no restaurante, então assim, é um certificado mais para dizer que participou desse momento, acaba que não tem muita validade nem acadêmica, nem nada. Então, como a Andressa falou, talvez eu acho que isso, como a gente não vai conseguir, através desse curso, fazer um perfil comportamental, e que às vezes a pessoa pode chegar lá e não estar alinhada com isso, a gente vai... É uma dificuldade. Claro, é muito legal, porque a pessoa está pagando para aprender, ela vai se dedicar muito mais para absorver aquele conhecimento, mas ela também precisa entrar nesse funcionamento do restaurante, que é na parte dos valores, no horário de funcionamento, na pretensão salarial, etc. Então, tem que dar um match muito perfeito aí para que isso tudo funcione bem. E outro ponto importante, eu acho que quando a gente fala dessa vaga, tanto de sushi bar quanto de cozinha, a gente sempre pensa naquele profissional de longo prazo, né? Então, é muito difícil pegar uma pessoa hoje e fazer um período de teste, fazer um treinamento, investir nessa pessoa, sendo que essa pessoa tem um prazo de validade curta dentro da empresa. Então, acho que isso dentro do recrutamento e seleção é importantíssimo a gente enxergar
o quão longe essa pessoa vai junto da empresa, sabe? Porque o que a gente não quer justamente é o turnover, essa pessoa está trocando. Então, entender nesse momento o quão ela está disponível para a empresa, o quão ela quer se dedicar lá, isso vai também ajudar muito a não se perder esse tempo de dinheiro e de investimentos aí para que essa pessoa dure na nossa empresa. Eu vou depois passar ali todo esse modelo para a gente deixar. É importante aí a gente ter essa estrutura, né, quando for sentar para conversar. Às vezes, assim, a gente deixa a conversa fluir, mas ter uma estrutura nos ajuda a não perder nenhum ponto importante. Eu acho que esse momento, quando a gente senta na frente de um candidato, o mais importante é tentar entender o máximo tudo que se passa na outra cabecinha. Acredito que é uma dificuldade de conseguir colaboradores que queiram trabalhar no ramo, pois é bem estressante. Isso, Paulo. Andressa. Isso realmente é uma questão bem importante. Por isso que eu gosto sempre de perguntar como é que o pessoal lida sob pressão, se já tem experiência com isso, porque realmente é um ramo bem estressante, tanto para a cozinha, para o sushi bar, quanto para o atendimento, às vezes, de dar conta de toda essa demanda. Então, isso é uma das questões que a gente pode triar na entrevista, entender como é que essa pessoa ela vai lidar sob pressão, entender o perfil comportamental dela, se ela vai se desesperar, se ela vai acabar descontando na equipe, como é que ela vai agir. Então, a gente vai levando perguntas para esse lado, entender como é que trabalha sob pressão, entender o comportamento dessa pessoa. Por isso que a gente vai triando vai levando as perguntas para essa área para a gente entender esse perfil comportamental da pessoa. E realmente é bem desafiador mesmo a vaga da cozinha, do sushi bar ali. O pessoal tem que saber ter esse controle emocional para trabalhar. É uma coisa que a gente pode desenvolver também com o tempo, mas a pessoa precisa estar disposta a isso, né? A conseguir lidar com esse estresse, com essa grande demanda. Em relação ao que você falou agora, eu estou em um processo seletivo agora, nesse momento. Nos processos seletivos anteriores, eu fazia a entrevista e depois já ia para o momento prático, né? Já na empresa, passando uma semana para poder avaliar na prática. Só que o que eu percebi é que na entrevista, muitas vezes as pessoas mentem. Elas sabem o que a gente quer ouvir e termina dizendo uma coisa que não é verdade. E aí a gente só pega isso na prática. E dessa vez, eu estou pensando em fazer algo diferente, porque eu não queria que chegasse na prática ainda problemas. Eu queria já frear antes essas possibilidades. Aí dessa vez eu estou incluindo no processo a avaliação psicológica com a psicóloga. E aí eu não sei como é que vai ser, porque eu deixei essa parte da psicóloga tudo com ela, e ela que vai resolver. Eu vou dar só um norte, mais ou menos. Vou ver se eu consigo, na prática mesmo, já levar um perfil já mais alinhado ao que eu quero. Aí espero que dê certo. Boa. E assim, aí uma dica também, assim, para todos. Eu sei que dependendo do tamanho do restaurante, às vezes não se encaixa dentro da estrutura financeira, mas é super tranquilo buscar hoje na parte acadêmica ali estagiários. Então, buscar algum profissional, um psicólogo, enfim, pegar uma pessoa para poder ajudar vocês nesse processo de recrutamento e seleção, né, de uma forma que a pessoa que está fazendo a graduação, ela pode usar isso de laboratório para aprender, para se desenvolver, e né, para o restaurante acaba que vocês também vão terceirizar, vão conseguir delegar, acompanhar isso de uma forma que vai tirar uma sobrecarga. Então, procurar uma pessoa da psicologia, organizar bem esses processos, organizar cargos e salários, organizar o organograma, que foi a nossa última aula, tudo isso vai ajudando vocês a criarem esses processos, deixar a empresa mais profissional, a deixar a grama de vocês mais verde. Então, de novo, a gente bate lá naquela coisa que tá difícil conseguir pessoas boas, né? Hoje o mercado não é mais como era antigamente, mas a gente só precisa deixar a nossa grama mais verde do que a do vizinho, do que a do concorrente. E para isso a gente tem que tornar o nosso ambiente de trabalho melhor. E isso passa pela gente, por a gente ser uma pessoa
leve e tranquila, pelo nosso ambiente de trabalho, por mais que seja estressante, a gente vai trabalhar com demanda de tempo, a gente vai trabalhar com coisas estressantes, mas a gente precisa promover isso, porque isso é a mesma coisa de um casamento, só que sem sexo, porque a gente vai conviver aqui 8 horas por dia, em cima de estresse, e que se a gente não tiver um ambiente bom, um ambiente legal, as pessoas não vão querer estar do nosso lado. Então, isso é importante, isso precisa passar pela gente, e eu acho que vale bem aí, né, buscar uma pessoa, um estagiário ou alguém que possa ajudar vocês, que daqui a pouco o custo vai ser mínimo, ou até mesmo sem custo, se for uma troca, assim, para utilizar a operação de vocês como um laboratório, para que deixe isso aí profissional e organizado. Paulo botou que meu tamanho, Sushimei, minha esposa cozinheira, minha filha atendente, a Lorena, minha filha pequena, abrindo o portão para o motoboy. Ah, legal, Paulo. A família inteira. Então, o RH aí é dentro de casa com a patroa. Eu acho que aposto que é ela que manda em todo mundo. Murilo, melhor equipe para organizar e escalar depois. É isso aí. A gente precisa ir organizando isso para que depois, quando for crescendo, né, as coisas já estejam organizadas. Queria ver se ficou mais alguma questão, mais alguma dúvida com relação a esse processo. Como o Wagner falou, né, a gente precisa deixar a empresa sendo atrativa para os colaboradores, então a gente sempre cuidar para ter o melhor clima dentro da nossa empresa, para que as pessoas queiram trabalhar conosco. No período de teste, as pessoas já acabam identificando também como é que funciona a equipe, o funcionamento da empresa, então a gente precisa ter tudo isso bem alinhado para receber os colaboradores da melhor forma, as pessoas, se elas entrarem para o período de teste, identificarem que a empresa não está alinhada, que a equipe está desorganizada, tem muitos conflitos, e as pessoas vão acabar também não ficando, ou muitas vezes vão ficar pela necessidade de um emprego e vão seguir nessa cultura, talvez, de conflitos, de, enfim, brigas dentro da equipe do restaurante. Então, a gente precisa ter tudo isso bem alinhado, com muito cuidado com a nossa cultura, com o clima dentro da empresa, para isso ser o reflexo da nossa equipe, do pessoal que a gente contrata, o pessoal que permanece na empresa, né? Como faço para crescer verdadeiramente? Paulo, assim, eu acho que no começo, a ideia é investir em conhecimento, tu estudar, se desenvolver na parte de produto, de financeiro, de marketing, sabe, tentar entender o máximo que der sobre todos os pontos aí da parte do restaurante. E isso vai começar a trazer retorno, né, organizar ali a parte do financeiro, saber precificar, entender sobre o produto, fazer um produto realmente diferente da concorrência, a parte de marketing, saber fazer ser ouvido, tanto no Instagram quanto em qualquer coisa de marketing que tu faz. Isso vai começar a trazer um resultado. No momento que começa a trazer um resultado, é começar a investir nas pessoas que estão contigo. Então, também, porque todo o nosso entendimento, nosso conhecimento, se fica somente na gente, ele vai ficar numa barreira limitante. Depois a gente começa a investir nessas outras pessoas, e aí depois tudo começa a virar essa bola de neve de gente ir crescendo toda essa cadeia, essa equipe que faz fazer o negócio girar. Mas o mais importante agora, né, e é uma coisa que a gente não para nunca mais, é investir em conhecimento, estudando, né, e hoje em dia tá super fácil aí, abrir o YouTube, tu vai ter aula de tudo que tu imaginar, então pensa assim, agora eu preciso desenvolver um pouco mais a minha parte do produto, fazer um produto realmente muito bom, porque dono de restaurante, às vezes, ele tem uma percepção assim, nossa, o meu sushi é o melhor, eu sou o querubim dourado, mas na prática, né, o peixe é o mesmo, o arroz é o mesmo, então, assim, o quão de fato é tão melhor, né? Então, assim, entende um pouco sobre a parte do produto, depois vamos entender a parte de marketing, entender um pouco da parte de pessoas, entender financeiro, e aí, depois disso, a gente começar a ir largando para cada um na sua área, que aí o negócio vai começar a ganhar corpo, tá? Mas é tentar ir se organizando aí para estudar e se desenvolver, eu acho que isso é uma coisa bem importante. É isso, gente, brigadão pela presença de todo mundo, eu largo lá no grupo essa planilhinha ali, esse roteiro, para vocês acompanharem, fazendo o processo de seleção, que nem eu falei, não tá fácil, mas a gente organizando, deixando a nossa grama mais verde aí, as pessoas certas vão chegar, colar junto com a gente, né, e ser essa pessoa leve, agradável, que as pessoas queiram estar em volta, acho que isso também é uma coisa bem importante, tá bom? Obrigadão esse aí pela aula, pela presença de novo com todos esses donos de restaurante, e até a próxima. Tchau, gente, obrigada pela participação de vocês.